E agora, a nossa última aula do ano, né? Então, vamos falar aí sobre a avaliação do risco. Para podermos compreender o que é uma avaliação de risco, nós precisamos, primeiramente, conceituar dois termos: perigo e risco. O perigo é a capacidade de uma substância em causar um efeito adverso. Já o risco é a probabilidade de ocorrer um efeito adverso devido à exposição ao agente químico ou ao agente biológico. Então, entende-se como a avaliação de risco o processo sistemático pelo qual são identificados e quantificados o perigo, a exposição e o risco. Para isso, nós precisamos realizar uma caracterização sistemática e científica dos efeitos adversos resultantes dessa exposição humana ao agente químico. Então, nós precisamos levar em consideração todo o estudo toxicológico que nós falamos na aula passada, toda aquela avaliação da toxicidade para podermos identificar e avaliar o risco que a substância pode trazer ao organismo. Para fazer uma avaliação de risco, tem que se fazer um delineamento analítico. Então, tem que avaliar os dados, a metodologia que vai utilizar, incertezas, né, se esse método realmente é correto, o que pode dar errado nesse método delineado. Então, tem que ter esse conceito e também precisa se ver os problemas que essa avaliação pode causar. Então, você tem que ter um delineamento analítico para diminuir as incertezas e os problemas e adquirir uma metodologia correta para avaliação. Além disso, tem que se levar em consideração o potencial do agente químico, as condições de exposição e também a intensidade dessa exposição. Lembra que eu falei para vocês semana passada da DL50, CL50? Então, se você sabe que aquele agente em concentração de 1 miligrama mata o ratinho, você vai fazer uma avaliação com uma concentração menor. Por quê? Porque você já avaliou o potencial tóxico desse medicamento ou desse produto químico. Então, você precisa avaliar melhor essa tua concentração, precisa avaliar as condições que você vai expor esse animal para poder conseguir avaliar uma intensidade de exposição. Isso aqui também é extremamente interligado e deve ser levado em consideração quando vai se avaliar a avaliação de risco. Essa avaliação de risco ela mudou e evoluiu muito nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, entre 1940 e 1950 é que começou-se a ter a visão para avaliar o risco de exposição. Então, nessa época, a Confederação Americana de Indústria Governamental, ela começou a avaliar os níveis de exposição tolerada para os trabalhadores. Quanto tempo ele pode ficar exposto à radiação? Por quanto tempo ele pode ficar exposto ao sol, né? Que nós sabemos que o sol causa câncer, então tem que ter um cuidado também. Então ele vai avaliando, começa-se a criar a história da avaliação de risco. Em 1954, a FDA ela começa a prestar mais atenção em relação à ingestão diária de substâncias. Né? Antigamente, era utilizado muito conservante sem estudo nos alimentos e nós sabemos também que muitos medicamentos eram usados sem ter um estudo adequado. E a FDA ela falou, não, nós temos que ter uma ingestão diária aceitável desse conservante, não pode ser mais que isso, porque senão ele passa a ser tóxico. Então, nós começamos a melhorar a nossa
investigação toxicológica. Em 1958, nos Estados Unidos, saiu uma lista de proibição de substâncias cancerígenas que eram utilizadas na alimentação. Então, a partir desse ano, proibiu-se a utilização de substâncias que causam câncer para, é claro, né, ter-se uma diminuição de câncer na população. E isso é muito importante e hoje nós também temos uma lista na Anvisa onde algumas substâncias que causam câncer, cancerígenas, são proibidas. Lembrar que a gente, até puxando um pouquinho aí para cosmetologia, lembra que nós falamos de conservante, né, nos cosméticos e tal? Ali nós observamos que a Anvisa ela tem uma delimitação e ela vai dizer para você, você pode utilizar até tal concentração do conservante, porque a partir daquela concentração ela passa a ser tóxica. É claro que isso foi baseado também na FDA. Na década de 70, nós tivemos uma evolução no conceito de avaliação de risco, surgiu agências governamentais norte-americanas que começaram a avaliar esse risco, fazer a avaliação do risco, e em 1983, a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos passou a ser base para todo o processo de avaliação de risco, ou seja, nós temos alguns protocolos que são a base desses processos, como realizar uma avaliação de risco. E atualmente, a avaliação de risco ela tem 3 principais objetivos. Um deles é analisar a relação entre o risco e o benefício. Vale a pena utilizar esse medicamento que pode me causar diarreia se é para tratar uma infecção? Vale a pena. É um benefício bom para um risco pequeno. E esse medicamento aqui, que pode me causar câncer, vale a pena eu utilizar como antimicrobiano? Não vale a pena, é um risco muito grande. Então, nós temos um dos principais objetivos da avaliação de risco, essa avaliação de risco e benefício. O segundo objetivo é o estabelecimento de alvos e de níveis de segurança. Então, vamos observar se esse medicamento ou esse agente tóxico, né, ele vai atuar, como ele vai atuar e qual que é o nível de segurança. Principalmente quando a gente fala de agrotóxico, por exemplo, né? Então, nós vamos utilizar um agrotóxico. Ele pode ser tóxico ao ser humano, mas ele é alvo ali para o inseto. A partir de qual concentração ele vai ser tóxico para o humano e em qual concentração ele é tóxico para o inseto. Nós conseguimos observar um nível de segurança, por exemplo. Eu vou dar um exemplo estrambólico. Esse agrotóxico em 1 grama, gente, isso é extremamente estrambólico. 1 grama é tóxico para o ser humano. Porém, se utilizar ele em 100 gramas, ele vai ser tóxico somente para o inseto. Então, nós temos um nível de segurança extremamente grande, não é uma substância que vai ser tóxica ao humano. Agora, se essa margem de segurança é menor, se nós temos, por exemplo, um agente tóxico que para o inseto, em 100 miligramas ele é tóxico, e para o ser humano ele passa a ser tóxico a partir de 110, esse nível de segurança não é muito bom. Então, nós precisamos avaliar também o risco e benefício, né? Tem que observar essa análise, essa relação. E o outro objetivo é os subsídios de ações da vigilância em saúde. Então, aqui no Brasil, nós falamos sempre de vigilância sanitária. É ela que vai estabelecer muitas informações e também vai estabelecer o que vai trazer risco e o que pode e não pode ser utilizado. Então, nós temos que dar subsídio, temos que dar informações para que a vigilância possa estabelecer o que pode e o que não pode ser usado.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que a avaliação de risco seja realizada em 4 etapas. A primeira etapa é a identificação do perigo. Nessa etapa, nós vamos classificar os efeitos adversos inertes ao agente químico. Então, para identificar, serão feitos testes in vitro e in vivo, né, animais e humanos, e também nessa etapa nós observamos a estrutura, atividade do composto químico. A segunda etapa é a caracterização do perigo. Nessa etapa é realizado a relação entre a dose e a incidência de efeitos adversos em uma determinada população. Para isso, são realizados seleção de dados críticos, mecanismo de ação do agente químico, variabilidade cinética, dinâmica e também a dose e resposta desses agentes tóxicos. A terceira etapa é a caracterização do risco. Nessa caracterização do risco, é realizada uma estimativa da incidência dos efeitos adversos para a saúde, dependendo, é claro, das condições de exposição humana. Então, nesta terceira etapa, nós observamos a probabilidade de ocorrência do efeito tóxico, severidade esperada, qual população é alvo desse agente tóxico, por exemplo, radiação. Quem está exposto à radiação? O pessoal que faz radiologia, que vai lá e bate a chapa, como dizia antigamente, da pessoa. Então, eles estão expostos, essa é a população alvo. Temos que determinar aí o risco dessa exposição. E também deve ser verificado algumas incertezas inertes no processo. Então, quanto tempo essa pessoa pode ficar exposta por dia? Quanto tempo? O que pode acontecer se tiver alguma alteração na molécula química? Ela se torna mais tóxica, por exemplo. Tem que ser uma variada bem grande nessas incertezas inertes. E para finalizar, a quarta etapa é a avaliação da exposição. Nessa avaliação, nós vamos medir a frequência e duração da exposição ao agente químico. Por exemplo, né, eu falei para vocês aí dos radiologistas. Se eu não me engano, o tempo que eles podem trabalhar por dia é 4 horas por dia diretamente com radiação. Mais que isso, não. Por quê? Porque passa a ser tóxico, tá? Então, tem que ter um cuidado especial com esses trabalhadores. Nessa avaliação de exposição, verifica-se a magnitude, a frequência, a duração, a via de exposição e também a extensão dessa exposição. Né? Como eu falei bastante de radiologistas, para vocês terem uma ideia, eles se aposentam muito antes por causa dessa exposição à radiação, que passa a ser um grande problema, né, a radiação. Então, essas 4 etapas, elas têm que estar interligadas para podermos compreender e podermos estimar e fazer a avaliação de risco do agente tóxico. Na identificação do perigo, então, nós vamos investigar o agente químico. Vamos avaliar a capacidade que esse agente químico tem de causar efeito adverso. E vamos avaliar na população, em animais e no ecossistema, para poder avaliar o perigo desse agente quando nós estamos expostos a ele. E é claro, né, pessoal, não só nós, mas o ecossistema como um todo. Como eu falei para vocês, a identificação do perigo ela vai ser primeiramente realizada em animais de experimentação. Após essa análise, nós vamos então para os estudos clínicos e epidemiológicos, que são estudos em seres humanos. E a partir desses estudos, nós conseguimos fazer um estudo toxicológico, que avalia tanto a parte in vitro
como ex vivo e consegue avaliar a estrutura e a atividade dessa substância. Vamos relembrar um pouquinho a aula passada, como são feitas experimentações em animais. Primeiro, nós vamos avaliar a toxicidade aguda, para ver qual concentração, até qual concentração, por exemplo, não vai ter morte de animal, ou até qual concentração não vai ter toxicidade em animal. Depois nós vamos para a subaguda e então para a crônica, para avaliar se o animal, exposto àquele agente químico por um bom tempo vai ter ou não toxicidade crônica. Também pode-se e deve ser realizado experimentação para avaliar a carcinogenicidade, a toxicidade para reprodução e também desenvolvimento uterino, para avaliar se não vai ser teratogênico, por exemplo, e também avalia-se a neurotoxicidade. Então, nós vamos ter aí uma observação do efeito adverso e qual nível nós vamos ter efeito adverso, e nós vamos conseguir observar a partir, até que nível nenhum efeito adverso é observado, que nós chamamos de NOAEL, ou o menor nível de efeito adverso observado, que é o LOAEL. Então, pessoal, lembrando lá, nós avaliamos a partir da toxicidade aguda a DL50, ou seja, a dose que mata 50% da população de animais. E também é a partir da experimentação em animais que nós conseguimos avaliar, é claro que precisa depois fazer uma avaliação clínica, mas é a partir dessa exposição em animais que nós conseguimos observar, por exemplo, a dose efetiva aproximada de um medicamento. Então, nós temos esses dois viés quando nós falamos de toxicidade em animal, avaliar a dose letal e também a dose efetiva, principalmente em medicamento, que nós precisamos dessas duas avaliações. Quando nós vamos fazer análise, principalmente de toxicidade aguda, nós devemos avaliar em várias concentrações. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de um medicamento X, onde nós administramos esse componente para o animal em 4 doses diferentes por via oral. O controle é quando só utiliza o solvente. O G1 é a dose de 1,25 mg por quilo ao dia. G2, 2,5 mg por quilo ao dia. G3, 5 mg por quilo ao dia. E G4, 10 mg por quilo ao dia. E observou-se, então, as lesões hepáticas. O controle não teve nenhum efeito porque era só o solvente. G1 e G2 não tiveram efeitos tóxicos. A partir do G3, nós conseguimos observar uma lesão leve hepática. E em G4, a lesão hepática foi grave. A partir desses dados, consegue-se montar, então, um gráfico de toxicidade. Essa curva nós chamamos de curva dose-resposta e conseguimos então avaliar a partir de qual concentração tem-se o efeito tóxico e qual seria a dose diária aceitável de utilização para que não se observe nenhum efeito tóxico. É claro que essa curva aqui é bem genérica, é só um exemplo para vocês terem uma ideia. Após a avaliação em animal, nós vamos para o estudo em vivo. Nós temos dois tipos de estudo em vivo, o estudo clínico e o estudo epidemiológico. O estudo epidemiológico ele vai avaliar as condições de exposição real, então o que está acontecendo com aquele trabalhador que está sendo exposto àquele agente tóxico durante a passagem de veneno lá na agricultura. Nós vamos observar as ocorrências de efeito pela associação com outras substâncias químicas,
Porque pode acontecer ele estar passando 3 agentes tóxicos com intervalo de um dia um do outro, ou estão passando tudo junto aqueles agentes. O que pode acontecer? Está tendo efeito tóxico sinérgico? Está aumentando esse efeito? Ele está misturando, não está formando um ativo que pode dar uma toxicidade maior? Então, nós temos essa vantagem também. Podemos também avaliar os efeitos mensurados na espécie e interesse, e também temos uma ampla abrangência na susceptibilidade humana. Por quê? Porque quando nós vamos avaliar, nós estamos avaliando ele no campo, estamos avaliando ele na área de trabalho. Muitas vezes, durante o trabalho, a exposição ela é bem diferente de quando você faz um estudo clínico em parâmetros totalmente diferentes, tá? Em relação à desvantagem, nós vamos ter o tempo que demora para fazer uma avaliação dessa, o investimento e também, como desvantagem, nós temos a não promoção da proteção da saúde do indivíduo. Por quê? Porque você tem que observar ele numa exposição real. Então, você não promove a proteção de saúde dele naquele momento. Você precisa deixar ele se expor para você poder avaliar depois. Além disso, nós temos uma dificuldade em definir essa exposição, né? Porque ele pode estar exposto, por exemplo, ao agente tóxico ali na região que está trabalhando, e ele pode também ir para casa e ter contato novamente com esse agente. Então, não se consegue muito definir essa exposição. Pode ser também que ele esteja trabalhando com IPI e não tenha nenhuma resposta, e você não consegue também avaliar se ele teria resposta tóxica sem o uso de IPI. Então, tem esses dados. Em relação ao estudo clínico, que nós vamos avaliar pessoas que não têm propensão à doença, que não estão expostas, que estão dentro da faixa de controle, nós conseguimos, como vantagens, ter um bom direcionamento da pesquisa, com dados bem definidos, condição de exposição controlado, consegue-se avaliar a resposta nos seres humanos, estuda a capacidade de toxicidade em diversas populações, e também nós conseguimos observar alguns efeitos raros da exposição. Em relação à desvantagem, temos um custo elevado. Aqui no Brasil a gente utiliza-se voluntários, né? Mas nos Estados Unidos eles pagam para essa pessoa fazer a análise, pagam para a pessoa se sujeitar à exposição. Mas nós temos também um problema, que as pessoas elas podem abandonar o experimento, que é uma coisa também bem comum de acontecer nos estudos clínicos e acaba aumentando ainda mais aí o custo do estudo. Nós também temos uma exposição em curto prazo e em concentrações pré-determinadas. Geralmente essas concentrações são baixas. Outra desvantagem é que o grupo às vezes é limitado. Nós podemos, por exemplo, fazer análise só em uma determinada região do país e não avalia outra categoria, por exemplo, da região norte, a população indígena. Então, tem-se um grupo limitado. Também temos um efeito limitado que está em relação ao curto prazo. Então, o efeito dele vai ser em prazos pré-determinados, né? Além de que essa avaliação clínica é realizada em indivíduos sadios que não têm suscetibilidade, muitas vezes, a nenhum composto tóxico, né? Nós utilizamos pessoas
pré-classificadas para esse estudo e provavelmente elas não vão ser suscetíveis a essa toxicidade. Quando nós falamos de estudo em animal, nós temos algumas vantagens também, porque as condições de exposição elas são manipuladas, nós conseguimos controlar, podemos avaliar em várias características dessa exposição e também nós conseguimos avaliar os mecanismos, muitas vezes, é claro, nem sempre, de ação de toxicidade desse agente. Como desvantagem, nós temos que a resposta no animal é diferente da resposta em ser humano, então às vezes não conseguimos correlacionar essa resposta, sem falar que a concentração e o tempo de exposição entre um animal é diferente também do ser humano. Os testes in vitro, eles são muito bem-vindos, porque nós conseguimos fazer testes com custo reduzidos, também são testes de rápido resultado, dependendo do teste aí, em um mês você consegue realizar o teste e consegue avaliar tranquilamente os mecanismos de toxicidade, tem-se uma grande diversidade de testes que podem ser realizados, podemos avaliar, fazer teste avaliando um determinado tipo de célula, avaliar a capacidade cancerígena daquele composto. Os testes in vitro eles são extremamente abrangentes, porém, como desvantagem, são condições irreais de exposição. Vão ser testes que vão servir como screening, como teste preliminar, para ver se vale a pena seguir a análise do medicamento ou se tem que se realizar novos testes de toxicidade. Então, nós temos uma incerteza nos resultados quando comparamos o teste in vitro para a avaliação desse composto em vivo. São, como eu falei, são testes preliminares, muitas vezes não tem um protocolo pré-definido e isso faz com que ele não seja tão específico, tão, vamos dizer assim, importante ele é, mas não é tão, como que eu posso falar para vocês, não é um teste padrão ouro, né? Nós precisamos utilizar ele como teste preliminar. Não pode se utilizar um medicamento sem passar pelo teste em animal e humano. O teste in vitro é um teste bem preliminar. A caracterização do perigo, ele vai avaliar a relação quantitativa entre a exposição a um agente e também a taxa de incidência de uma resposta adversa. Para fazer a caracterização do perigo, nós precisamos levar em consideração 4 fatores diferentes. O primeiro fator é os resultados similares nos estudos em animais, replicados por diferentes investigadores. Então, nós devemos sempre observar o estudo em diferentes pesquisas para poder conseguir chegar a um resultado, a uma caracterização, Nós vimos nos últimos meses que faz estudo in vitro e as pessoas acham que por causa desse estudo in vitro já pode-se utilizar esse medicamento em vivo. E não é assim. Nós precisamos avaliar, fazer estudo em animais, de preferência estudos replicados por diferentes investigadores. O que a empresa, a indústria farmacêutica pode fazer? Pegar esses animais, dividir em grupos e dar para investigadores diferentes fazer a análise e depois um terceiro investigador compara essas análises para poder avaliar e fazer a caracterização do perigo.
Outra caracterização é o efeito similar entre espécies, linhagem, sexo e vias de exposição. Nós precisamos observar essas diferentes características para poder avaliar e fazer a caracterização do perigo. O terceiro fator é a evidência clara entre a relação dose-resposta. Quando nós falamos, é claro, de medicamento, quanto de medicamento nós precisamos para ter aquela resposta? E efeito tóxico. A partir de qual concentração nós temos o efeito tóxico? O quarto fator é a relação plausível entre os dados do mecanismo e o mecanismo de ação. São efeitos extremamente relevantes e que devem estar sendo sempre analisados e correlacionados. E por quinto, nós precisamos fazer a caracterização, avaliar, melhor dizendo, os fatores de toxicidade similar por componentes estruturais relacionados. Então, se nós sabemos, por exemplo, que um alcaloide tem efeito no sistema nervoso central, um efeito tóxico, nós podemos avaliar um alcaloide que tem uma estrutura semelhante para ver se ele já tem algum estudo de toxicidade e podemos, então, comparar esse estudo. Quando nós falamos de avaliar as características interespécie, ou seja, avaliar a caracterização do perigo entre animal e homem, nós precisamos levar em consideração o fator quantitativo e o fator qualitativo. O quantitativo é a extrapolação das altas doses que nós utilizamos em experimentos animais, que são doses muito maiores do que as doses que nós vamos observar no meio ambiente, onde o ser humano vai ser exposto, tá? Em relação à qualitativa, nós temos que ter uma noção de que nós precisamos fazer uma extrapolação dos resultados em animal para o homem. Então, será que esse componente vai ter uma toxicidade no homem igual está tendo no animal? Precisa-se ter uma extrapolação do resultado. Precisa-se observar, avaliar o mecanismo de biotransformação e o mecanismo de toxicidade do agente. Em relação à avaliação de exposição, nós precisamos levar em consideração a via de contato, a fonte de exposição e a concentração de exposição. A via de contato normalmente é oral, dérmica ou inalatória. A partir do momento que se tem o contato, pode ser através do ar, água, solo, alimento ou até mesmo produtos, nós vamos avaliar então como esse agente vai se comportar no ser humano. Então, qual vai ser a dose potencial, qual a dose que foi aplicada, qual a dose que está na corrente sanguínea ou no órgão, que seria a dose interna, qual a dose que vai ser biologicamente efetiva, quais são os efeitos biológicos desse agente e quais são os efeitos adversos. Então, a avaliação da exposição, ela avalia desde a exposição até o efeito que ocasionou no organismo. A partir de todos esses dados, nós conseguimos caracterizar o risco e também fazer manejo do risco. Nós conseguimos e podemos construir e identificar
o risco de exposição que a pessoa está correndo e como diminuir essa exposição, como manejar o risco, tá? Para isso, eu coloquei uma tabela aqui dividido em 3 colunas para caracterizar esse risco. Então, se nós temos uma toxicidade, nós temos nessa tabela toxicidade, exposição e risco. Se a toxicidade é alta e a exposição é alta, por exemplo, a pessoa fica exposta a esse agente pelo menos 6 horas ao dia, nós vamos ter um risco muito alto. Se a toxicidade é alta, mas a exposição é média, o risco vai ser alto. Se a toxicidade é alta, mas a exposição é baixa, ou seja, o indivíduo fica pouco tempo exposto a esse agente, nós vamos ter um risco alto a médio. Se a toxicidade é alta, mas a exposição é muito baixa, o risco é médio a baixo. Se nós temos uma toxicidade média e uma exposição alta, o risco é alto. Se a toxicidade é média e a exposição é baixa ou média, nós vamos ter um risco de médio a baixo. Se a toxicidade é baixa e a exposição é alta, nós vamos ter um risco médio. Se a exposição é baixa, se a toxicidade é baixa e a exposição é média a baixa, nós vamos ter um risco baixo. E a partir disso, dessa tabela, é que nós conseguimos manejar o risco. Por quê? Porque nós conseguimos dizer, por exemplo, para o dono da indústria, o teu profissional, ele só pode ficar exposto a essa substância por 30 minutos ao dia, porque a toxicidade é muito alta e o risco dele ficar exposto por mais de 30 minutos é muito grande. Se vocês, e até a turma do semestre passado, do ano passado, né, brincava bastante comigo, mas eu acho que, porque estava bem alta, mas eu acredito que vocês devem ter assistido Chernobyl, e se não assistiram, é um documentário muito interessante, e eu vou dar um spoiler, tá? Vocês vão assistir, mas já vão ter spoiler. Então, o que acontece? Quando, né, teve a explosão da usina, precisava se tirar o grafite de cima da usina para diminuir lá a radiação. É para poder enterrar esse grafite para diminuir a radiação. As pessoas podiam ficar lá retirando o grafite de cima da construção, lá do teto, por um determinado tempo. Mas era um tempo bem pequeno, agora sim de cabeça eu não vou lembrar, mas eu vou chutar aqui uns 30 segundos, 1 minuto, por aí. Por quê? Porque a toxicidade era extremamente alta. Se a pessoa ficasse exposta por muito tempo, o risco que ela estava correndo de ter um câncer ou até mesmo desintegrar, né? Porque a pele, quando tem a exposição a esse tipo de radiação, ela começa a se desintegrar, era extremamente alto. Por isso, ela podia ficar só aquele tempo cronometrado lá em cima e nunca mais na vida deveria fazer nenhuma exposição igual àquela. Então, ela retirava o grafite, saía dali e não deveria voltar mais para retirar mais grafite. Se vocês não assistiram, recomendo que assistam essa série. É uma série muito importante para a nossa disciplina, porque mostra o que a radiação faz com o ser humano. Então, se puderem assistir, é extremamente recomendado. Nós temos que levar em consideração também, para manejar o risco, os riscos tolerados e não tolerados. Então, quando a pessoa expõe-se voluntariamente ao risco, isso é tolerado. A partir do momento que esse risco é imposto por outras pessoas, nós temos um risco não tolerado.
É tolerado também expor-se ao risco quando você está recebendo um benefício pessoal. Por exemplo, vou voltar aí aos radiologistas. Eles estão expostos ao risco, mas eles têm benefício pessoal, né? Eles recebem insalubridade, se aposentam com uma idade mais nova, né? Se aposentam mais novo, trabalham menos tempo ao dia, eles têm um benefício. A partir do momento que ele não tem nenhum benefício pessoal, passa a ser um risco não tolerado. É um risco tolerado quando os cientistas estão em concordância. Por exemplo, eu vou pegar, né, um exemplo aqui de uma pessoa que faz um transplante de órgão. Ela vai tomar um medicamento para imunodeprimir o seu organismo para que ele não rejeite o órgão, né? É um exemplo bem supérfluo. Os cientistas concordam que a pessoa precisa utilizar aquele medicamento para deprimir o sistema imunológico e sabem que essa depressão do sistema imunológico pode causar infecções que vão se aproveitar desse sistema imunológico imunodeprimido. Porém, se não realizar essa imunodepressão, vai ter intolerância ao órgão, vai ter rejeição do órgão. Então, precisa-se fazer essa imunodepressão, precisa-se fazer a utilização desse medicamento. É um risco tolerado porque os cientistas já estudaram e dizem que tem que ser assim. É um risco não tolerado quando nós temos discordância dos cientistas. E aqui entra, pessoal, muita coisa, né? Então, os cientistas eles estão discordando que esse medicamento tem efeito para uma determinada doença. É só um ou dois cientistas que estão a favor. Ele está falando que esse medicamento pode, por exemplo, causar problema hepático, né? Um problema hepático sério, e não deve ser utilizado como medicamento para um micro-organismo X. Né? Não deve ser utilizado como antimicrobiano, por exemplo, porque ele pode trazer hepatotoxicidade. Então, os cientistas eles dizem que não vale a pena o risco. É uma discordância entre os cientistas. Então, é um risco não tolerado. É um risco tolerado quando não foi uma coisa catastrófica que aconteceu. Aconteceu, mas não foi uma coisa presumida. A partir do momento que nós temos um evento catastrófico que poderia ter sido evitado, o risco passa a ser não tolerado. Quando nós temos um tóxico de origem natural, como por exemplo o cianeto da mandioca, é um risco tolerado. A partir do momento que se produz um composto tóxico industrial e se dissemina esse composto, passa a ser um risco não tolerado. Nós temos ainda como risco tolerado o perigo não perceptível, ou seja, que nós não conseguimos observar, não estamos observando esse risco, ele é tolerado. A partir do momento que você observa e verifica que esse risco é altamente perceptível, nós enquadramos ele como risco não tolerado. Nós temos ainda um risco tolerado quando é um evento comum que acontece normalmente e um risco não tolerado quando é um evento raro. E ainda nós temos que falar da distribuição, da equidade, né? Quando é distribuído igualmente, o risco está sendo distribuído igualmente para toda a população, é um risco tolerado. Agora, a partir do momento que esse risco ele está destinado a uma determinada população, ele passa a ser não tolerado.
Então, para resumir a nossa aula de hoje e finalizar essa aula, que eu estou quase sem voz já de tanto falar, nós vamos fazer uma breve análise aí da avaliação do risco. Então, nós precisamos, primeiramente, identificar o perigo, avaliar a dose resposta tóxica desse infectante, desse toxicante. Também devemos avaliar as vias de exposição. Tudo isso, pessoal, está interligado e vai caracterizar o risco. A partir dessa caracterização, nós vamos ter, então, opções de manejo do risco. Para esse manejo do risco, nós temos que levar em consideração condições legais, políticas, temos que levar em consideração as legislações para poder diminuir o risco das pessoas ficarem expostas a esse agente. Devemos levar em conta fator social, disponibilidade de tecnologia e também fatores econômicos. Quanto menor a exposição da pessoa ao risco, melhor é, né, para o indivíduo. Mas nós precisamos levar em consideração todos esses fatores para poder manejar o risco e diminuir a exposição do indivíduo ao toxicante. Então, quero desejar a vocês, pessoal, um ótimo Natal, um feliz 2022, que seja repleto de emoções boas, é claro. E espero vocês o ano que vem. Até lá!